Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias do Tim Ferriss em Trabalhe 4 horas por semana. Vamos usar uns resumos bem detalhados dos capítulos para isso, tá? A ideia aqui é entender essa filosofia meio radical dele, né? De redesenhar a vida, o trabalho, para ter mais liberdade e, bom, curtir mais. O livro realmente bate de frente com aquela noção tradicional de ralar a vida inteira para só aproveitar lá na aposentadoria, se chegar lá. Ferriss apresenta os tais novos ricos, pessoas que, buscam tempo e mobilidade agora, não depois. Ok, vamos lá. Como é que ele começa a defender essa ideia? Parece meio utópico, não? Olha, o ponto de partida, e que eu acho fascinante, é justamente como ele mexe com a definição de riqueza, sabe? Para ele, o objetivo não é necessariamente ser milionário no banco, mas é viver como se fosse, no sentido de ter liberdade. Ele argumenta que as pessoas, no fundo, querem as experiências que o dinheiro pode comprar, né? Não o dinheiro pelo dinheiro. Ah, interessante isso. A liberdade como a verdadeira riqueza. Exato. E o começo de tudo é questionar o status quo. Tipo, por que tem que ser assim? Por que seguir esse modelo padrão de trabalhar 40, 50 anos sem parar? E ele usa a própria vida como exemplo, né? Conta como saiu de um empreendedor quase esgotado, trabalhando sem parar, Sim. para alguém que viaja o mundo competindo em tango, por exemplo. Uma mudança drástica. Totalmente. E é aí que entra o método dele, aquele acrônimo, o DEAL. Isso, DEAL. Definição, eliminação, automação e liberação. É tipo um mapa que ele desenhou para essa transformação toda. Exatamente. E a definição é o primeiro passo, e é crucial. Envolve muito confrontar os próprios medos. Ele tem uma ferramenta para isso, o Fear Setting. Já ouviu falar? Já li sobre sim, é aquela de colocar no papel o pior cenário possível, né? Se você tomar uma decisão mais ousada. Isso, é quase um exercício de pensar no pior mesmo. Mas a sacada é que ao fazer isso, você define o medo. E aí percebe que, muitas vezes, o pior cenário nem é tão catastrófico assim. Ou que tem como consertar, sabe? Entendi. Tira daquela paralisia que o medo abstrato causa. Faz sentido. Exato. Ajuda a sair da paralisia pela análise. E perceber que as consequências, muitas vezes, são reversíveis ou bem menos drásticas do que a gente imagina. E isso conecta com outra ideia dele que eu acho bem provocadora. Que buscar o irreal, as metas super ambiciosas, às vezes é mais fácil. Parece contraintuitivo, né? Total. Porque ele diz que tem menos competição lá no topo. A maioria tá brigando pelo realista, pelo medíocre, digamos assim. É uma inversão de lógica interessante. E aí, para focar nessas metas maiores, entra o segundo passo, a eliminação. Ah, essa parte é onde o negócio pega pra muita gente, eu acho. Fazer menos. Pois é, não se trata de fazer mais coisas, mas de fazer menos do que não importa. É cortar o excesso. E ele usa dois conceitos muito fortes para isso. O primeiro é o princípio de Pareto, o famoso 80-20. Que diz que uns 20% do que a gente faz gera 80% dos resultados, né? Então, focar nesses 20%. Exatamente. Identificar o que realmente move o ponteiro e focar ali. E o outro é a lei de Parkinson. Aquela que diz que o trabalho se expande para preencher o tempo que a gente dá para ele. Essa mesma. Se você tem 8 horas para fazer algo que levaria 2, provavelmente vai levar as 8 horas. Ou vai encher o resto do tempo com coisa inútil. Nossa, pura verdade. A gente faz isso sem perceber. Então, a eliminação é sobre ser brutalmente honesto com o que é só ocupação e o que é produção de verdade. Identificar e eliminar o supérfluo sem dó. É importante. Menos trabalho não é preguiça nesse contexto. É foco. É inteligência, na verdade. É usar o tempo de forma estratégica. Ok, definimos, eliminamos o ruído, aí vem a automação. Isso. A ideia de criar a musa. Que seria um sistema, um negócio que gera renda com o mínimo de intervenção sua, certo? Quase no piloto automático. Exatamente. Geralmente ele foca em negócios online, que são mais fáceis de automatizar, usa terceirização, tipo assistentes virtuais. Tecnologia, claro. Ferramentas que fazem o trabalho pesado. Sim, montar sistemas que funcionem sem você estar ali o tempo todo gerenciando cada detalhe. Liberar seu tempo. E essa liberação de tempo nos leva ao último passo, a liberação, que é a mobilidade. A liberdade geográfica, né?
Não ficar preso a um escritório, a uma cidade. Mas ele não fala só de viajar pelo mundo, né? É ter controle sobre onde e quando você trabalha ou vive. Pode ser trabalhar de casa ou de outra cidade. Perfeito. É ter esse controle. E isso abre a porta para outra ideia bem legal dele. As mini-aposentadorias. Ah, adoro esse conceito. Em vez de esperar décadas para se aposentar. Exato. A proposta é tirar períodos sabáticos mais curtos, tipo alguns meses, mas de forma mais frequente ao longo da vida. Para fazer aquela viagem imersiva, aprender uma língua, tocar um projeto pessoal. Isso. É uma distribuição do descanso ou do lazer pela vida ativa e não deixar tudo acumulado para um final incerto. Tem aquela história que ele conta do pescador mexicano e do empresário americano, que ilustra bem isso, né? Sim, o empresário tentando ensinar o pescador a escalar o negócio para um dia poder relaxar e pescar, sendo que o pescador já fazia isso. Pois é. Quem realmente estava aproveitando a vida ali? É uma bela provocação sobre o que a gente valoriza. O que fica de essencial dessa filosofia toda? Olha, acho que a essência é: questione as regras que te impuseram sobre trabalho e vida. Certo. Defina o que você realmente quer, o que te deixa empolgada, não só uma felicidade vaga. Isso. E aí elimine brutalmente o que não te leva para lá. Corte o desnecessário. Use a automação, a tecnologia, a delegação para ganhar liberdade de tempo e de espaço. É um convite para você projetar ativamente o seu estilo de vida, em vez de só aceitar o modelo que vem pronto. E valoriza mais a renda relativa, né? Quanto você ganha por hora trabalhada, em vez de só o salário absoluto no fim do mês. Exatamente. E entender que a liberdade, o tempo livre, é o principal multiplicador do valor do dinheiro que você ganha. R$1 com liberdade vale muito mais. Perfeito. Bom, acho que deu para ter uma boa visão geral. E fica a reflexão final, então. Mesmo que a meta não seja trabalhar só 4 horas por semana, qual seria o primeiro pressuposto, a primeira regra não escrita sobre trabalho e vida que valeria a pena a gente questionar na nossa própria rotina para buscar um pouquinho mais de liberdade ou de realização? Fica aí para pensar.